É importante a gente poder falar sobre as festas, porque às vezes quem está no processo de autocuidado, como vocês que estão aqui assistindo, ficam com muito receio de que, eu tô vindo tão bem, eu tô me cuidando e nas festas eu vou me desorganizar e vou estragar tudo que eu já conquistei. É um sentimento muito frequente, né? De conhecimento nunca é demais, é verdade, eu também penso assim, tanto é que sigo estudando a vida toda, né? E quem está participando do programa, do Leve, que aqui tem algumas pessoas hoje comigo, sabe que esse aprendizado, ele é conquistado diariamente. A gente vai aprendendo, a gente vai montando um arsenal para justamente lidar com as dificuldades que vêm e que nos deixam vulneráveis e que nos deixam mais suscetível à ingestão alimentar, ao uso do alimento, da comida, para acalmar as nossas emoções, né? Como a gente sabe que funciona. Então, o conhecimento ele vai nos deixando mais conscientes do processo, vai nos deixando mais seguros das escolhas, porque é muito comum as pessoas com medo de engordar pararem de comer. Então, o tema de hoje, pessoal, bem-vinda Elaine, a gente tem aqui algumas colegas de curso entrando também, sejam todos muito bem-vindos. Como não cair em tentação nesse período de tantas festas e ofertas é um tema assim pertinente, porque a ideia é justamente desmistificar esse receio e essa crença de que a gente vai botar tudo a perder, né? A Silvia também já fez o processo, já tá lindona, linda, maravilhosa. Então, porque temos festas pela frente, isso significa colocar a perder tudo que a gente já conseguiu? Não. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, eu fiquei muito à vontade para me fazer perguntas também, né? Que daí a gente vai interagindo, mas a gente vai falar assim, como que a gente passa pelas festas sem engordar o que eu já emagreci, ou sem ganhar um peso que depois vai ficar mais complicado de eu baixar, né? Já tá ruim assim, vou ganhar mais peso em cima, vai ficar pior. Como que a gente faz isso? E aquele medo de se perder nas festas vem muito na cabeça da gente. Vou botar a perder tudo que eu já consegui? Ou então vai abrir uma porteira, como a gente fala aqui no sul, e vai passar a boiada? Eu começo, ou então descarrilhar o trem, começo a comer e não paro nunca mais. Esses sentimentos, essas aflições passam pela cabeça de vocês? Eu acredito que sim. E isso também está ligado ao disparo, ao gatilho que pode gerar a oferta demasiada, no descontrole, que a gente é o nosso velho amigo inimigo, né? O descontrole alimentar, a compulsão alimentar, elas se atravessam na vida da gente muitas vezes em cenários como esses, desafiadores, como eventos e festas, onde se mistura o prazer de comer, às vezes a fome, porque a gente está numa dieta restritiva, que você sabe, quem me conhece sabe que eu não concordo, mas se mistura também a emoção do momento. Então, as festas, elas sintetizam algo de, às vezes, lembrança da infância, às vezes a confraternização com amigos, com colegas de trabalho. Natal, né? A questão de junção da família, encontro, troca de presentes, a criançada, para quem tem criança em casa, é uma alegria, traz uma alegria. Mas do mesmo jeito que as festas natalinas, elas podem trazer alegria, às vezes elas também trazem tristeza, lembranças doloridas. Então, todos os sentimentos se misturam nesse caldeirão e é muito fácil que a comida tenha toda uma representatividade. A comida tem um poder simbólico, em especial nas festas natalinas. Tá juntando um final de ano pesado, cansativo, quem tá trabalhando, quem tá envolvido com mil coisas, seus projetos, né? Uma perspectiva de final de um tempo para um começo de um outro. Então, todo esse simbolismo do Natal e das festas podem representar
um medinho, né? Um risco de que eu vou me desorganizar, porque eu vou me deparar com uma mesa farta, bonita, com preparações especiais que às vezes só acontece nesse período e que tem o nosso gosto da infância. Eu adoro festa natalina, eu adoro poder pensar que roupa que eu vou botar, como é que a gente vai decorar essa casa, como é que a mesa vai estar colorida, reunir as pessoas, cada um traz um prato e eu quero provar todos os pratos, eu imagino que vocês também. Então, porque tem um significado que nos mobiliza, né? E aí sim, a gente pode começar uma desorganização alimentar, um descontrole e por isso o medo, o receio, né? Que pode, essa oferta toda pode nos fazer escorregar, vamos pensar assim. Muita oferta gostosa, carregada de lembranças, com afeto, com aquilo que a gente chama de memória afetiva, né? Uma data alegre, ao mesmo tempo doces e salgados especiais que, só tem no Natal. Fiquei pensando, panetones. Esses dias, uma cliente que eu tô atendendo disse, Flávia, eu quero comer um panetone inteiro. Eu, ok, vai comer inteiro, ou quem sabe vai comer metade, depois a outra metade semana que vem. Isso, nada disso é problema. E é essa malandragem que a gente tem que aprender a administrar. Em especial, se a gente, assim como programamos que roupa vamos vestir nas ocasiões, como é que vai estar nossas unhas, nosso cabelo, para quem é mulherada se arrumando, como é que vai estar essa mesa, essa casa, essa decoração, da mesma forma a gente pode planejar o evento, podemos planejar o que a gente vai consumir, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber. A principal dica de hoje é que a gente não chegue nas festas em jejum, que a gente não chegue nas festas com fome, porque daí tem mais chance do descontrole. Se eu conseguir saber, bom, algumas famílias vão fazer a ceia à meia-noite, outras às 10 da noite, outras cedinho, dependendo do horário. Se eu chegar lá com muita fome, vai ficar muito mais complicado. Então, se cada um de nós puder manter a nossa rotina alimentar durante o dia, se hidratar bem durante o dia, ir para as festas e poder ter uma água saborizada para oferecer para os convidados e água por tudo, até para a gente não maltratar o nosso fígado, né? Quando entra álcool, por exemplo, em jejum, o álcool ele se torna agressor, tóxico. Então, se a gente puder estar sempre com algum rock, né? E mais a hidratação ao longo do evento, a gente vai reduzir danos, vamos comer menos e beber menos do que a gente está pensando, receando. Outra dica, pessoal, é aquela máxima, né, que a gente sempre escuta, trabalhamos isso há muito tempo, que o que engorda a gente não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, e sim o que a gente come do Ano Novo até o outro Natal, ao longo de um ano desorganizado. Quem é meu cliente sabe que é preferível comer um jantar bem especial, onde eu vou provar de tudo um pouco, mas não tudo, do que ficar diariamente ao longo das próximas semanas comendo extras. Então eu como chocolate todos os dias, um pouquinho, vai me engordar, vai ter mais chance de eu engordar do que eu comer uma barra de chocolate lá no fim de semana. Sério, testem que vocês vão ver. Porque esse hábito diário de consumir algo mais calórico vai se alojando e vai nos deixando com um hábito que não seria o ideal. Então, quando a gente pensa nas festas, a gente tem que pensar, não vai ser o ano todo comendo tudo que é oferecido nas festas, são apenas nas festas natalinas ou de final de ano, início de ano novo. E o que a gente vai comer nessas festas? Lembrando que a gente não vai estar engordando nas festas porque come algo diferente, e sim, se a gente comer um meio panetone diariamente, de hoje até o final do ano, e hoje é dia 12, então 15 dias comendo um consumo exagerado de coisas, isso sim vai engordar. Mas as pessoas que estabelecerem, planejarem, organizarem na sua festa os seus brilhos, né, os seus presentinhos para os amados e uma mesa bem legal, vão poder experimentar de tudo um pouco. Então, se eu planejo, eu vou pensar, tem que ter uma salada refrescante, afinal de contas é verão, é calor, isso combina. Vou ter frutas à mesa, vou ter frutas secas e vão ter alguns pratos salgados na minha família que merecem
E eu quero provar todos, Flávia. Beleza, provem todos. Mas vai ter sobremesa também. Então, será que eu preciso repetir o prato de salgados? Ou eu posso degustar um pouquinho de cada, fazer um petit pois, né? Um pouquinho de cada bocada. Posso depois escolher quais sobremesas que me enchem os olhos ou que me trazem as recordações das festas natalinas familiares. E daí eu vou desfrutar de tudo saboreando, comendo devagar, respirando, fazendo a conexão com esse alimento especial na minha vida. Vou brindar e vou beber sempre água. Se o panetone é o que me pega, o indicado seria, então tá, eu vou comer o melhor panetone da face da terra. Porque se a gente começa a comer sem critério aquilo que talvez nem seja tão bom, isso sim pode levar à ingestão excessiva de calorias e daí o ganho de peso. Mas realmente não são nas festas, até porque tem uma semana de uma para outra, que a gente vai ganhar peso. Não se preocupem com isso. Se preocupem muito mais em desfrutar o momento, em se deliciar com o que está sendo oferecido. A gente pode pensar até que a ceia de Natal mesmo, com frutos do mar, com chester e peru, que são carnes super magras que a gente recomenda em hospital, com frutas frescas, com um arroz colorido à grega, com um purê de maçã, que fica também sofisticado, e outras coisinhas mais que vocês têm o hábito de trazer nas suas famílias, elas vão ser desfrutadas por cada um de vocês. E às vezes, como na minha família, o que sobra vai ser o almoço do dia seguinte. E daí o que a gente faz? A gente complementa com mais vegetal, com mais fruta, para deixar a refeição leve. E daí eu fiquei pensando, e daí se eu me passei e comi mais do que deveria, mais do que eu gostaria, eu me empolguei, perdi a conta e foi pro brejo. O que a gente faz? Sem problema, tava gostoso, desfrutei, sem culpa, sem vergonha. Eu apenas saí um pouco a mais na ceia de Natal. E daí o que a gente faz? A gente volta para a vida normal. A gente faz aquela máxima da vida que segue, porque não precisamos nos maltratar. Então, se eu venho num controle alimentar, se eu venho cuidando o que eu como, não é agora o momento de eu cortar tudo. Não, agora é o momento de eu celebrar, desfrutar, lembrando que a comida sempre foi agregadora, sempre foi momento de união, de confraternização, né? Comemorar, vem de comer. Então, por que não? Não é isso que vai estragar nenhum projeto de emagrecimento que está em andamento ou que já aconteceu e que a gente está apenas cuidando isso, né? Então, a gente vai pensar, vou desfrutar, mas de uma forma diferente. Vou desfrutar, vou ir para a ceia de Natal, por exemplo, bem alimentar, vou comer um sanduíche, porque daqui a 3 horas só que vai ser a ceia, então não preciso estar com fome, eu vou comer algumas frutas, um iogurte. Lá chegando eu vou me preocupar muito mais com a diversão, com a estratégia da organização da festa e vou verificar o que realmente eu quero comer, porque daí já é um processo de escolhas. E isso a gente tem que ir aprendendo, né? Eu vou escolher o que eu quero comer e vou desfrutar isso e isso não vai engordar. Bem-vindos, pessoal que estão chegando. A gente está falando sobre o que engorda mesmo entre o Natal e o Ano Novo. Não é tanto assim, e sim o que a gente come ao longo de todo o ano erradinho, né? Então vamos nos permitir comer nesse período, procurando manter uma alimentação, agora principalmente no calor, uma alimentação leve, fresca ao longo de todo o dia. Eu posso programar um peixinho para o almoço da véspera de Natal, porque daí eu não vou me sentindo pesada, não tenho risco de passar mal e depois chegar na festa não poder comer as coisas que eu tô super afim. Então, bora lá comer para ser feliz, que ninguém precisa se privar realmente desses momentos. Na minha experiência, os pacientes que eu fico acompanhando nesse período de dezembro não sofrem ganho de peso nesses períodos. Incrível, né? Talvez porque eles acontecem uma semana e depois, uma semana depois é outro festejo. Talvez porque já estejam
elaborando o que vai ser essa ceia, planejando e organizando essa ceia. E isso é mais importante do que a motivação ou a resistência na hora H que tá todo mundo comendo. Não, eu adoro um peruzinho, um chester, e se tiver um peixinho eu vou provar, e se tiver um bacalhau eu vou provar. Então, a degustação, a francesa, um bocadinho de cada coisa, sempre vai ser legal, porque a gente vai acionar nossas memórias, a gente vai matar a saudade de comer esses alimentos especiais festivos, e a gente vai manter o nosso corpo do jeito que a gente quer. No dia seguinte tá tudo ok, tá tudo igual. Essa semana no grupo, a Simone, que é uma cliente que eu acompanho há muito tempo, que tá super bem, teve um emagrecimento de 40 quilos e se mantém no peso saudável há muitos anos, né? Ela é a estrela desse grupo, assim, porque ela tem uma serenidade, não pelo emagrecimento em si, mas ela falou uma frase que eu anotei quando ela foi falando. Se é para comer um chocolate, que seja por prazer e não por desespero. Olha só que legal, gente. Se é para eu comer um panetone, que seja por prazer e não por desespero. Porque a gente sabe que a gente usa o alimento para alívio de tensão, para acalentar as nossas tristezas, as nossas angústias, o nosso medo, a nossa brabeza, a nossa raiva. Tem muitas emoções envolvidas aí, a gente tem vários psicólogos aqui hoje assistindo, né, que vão concordar comigo. Então, se existe todo um simbólico no comer, e se o alimento entra na nossa vida como um alicerce, como uma bengalinha, ser muito semelhante à drogadição e ao alcoolismo, então pense numa oferta festiva de Natal, final de ano, início de ano novo. Então, como é que a gente não vai cair em tentação? A gente não vai cair em tentação porque a gente vai estar alimentado ao longo do dia todo. A gente vai fazer uma produção legal que a gente se sinta bonita, enfeitada, né? Que a gente sinta, essa roupa é especial porque a noite é especial. Eu vou poder reunir depois, quem sabe para muitos de nós, 2 anos sem grandes junções familiares em função da pandemia. Olha que coisa boa poder abraçar as pessoas queridas, né? Poder estar junto. E daí tem uma tiazinha que faz uma torta especial que só como no Natal. Como que a gente vai abrir mão disso? Então a gente não vai abrir a mão disso. A gente vai desfrutar experimentando bocadinhos, servindo pequenas porções e desfrutando elas com muito prazer. E isso normalmente nos dá... Lembrem que a gente leva de 15 a 20 minutos para o cérebro ser informado que o alimento chegou no estômago. 20 minutos, galera. Então imagina, se eu comer rápido, não vou trabalhar em seguida, né? Eu tô numa festa. Se eu comer rápido, eu não vou ter acusado ainda no meu cérebro a minha saciedade, o meu centro de saciedade que fica no hipotálamo no cérebro. À medida que eu como devagar, que eu mastigo, desfruto, dou risada, levanto, sirvo um, brinco com o outro, dou uma conversada e vou comendo como os franceses, né? Desfrutando aos pouquinhos, vai bater outro impacto, vai dar uma sensação, opa, tô cheio. E por isso que eu vou poder ser mais seletivo. Então, ao invés de repetir 2 vezes o mesmo prato que está gostoso, eu vou dar uma olhada, que aliás é a técnica que eu uso em buffet do dia a dia, né? Quando eu vou em buffets que eu sei que são bem feitos, que eu gosto e que são surtidos, o que eu faço? Eu primeiro dou uma olhada geral no panorama para ver o que vale a pena. Eu vou querer comer o arroz e feijão ou eu vou preferir comer uma lasanha que está super sequinha de frango, ou vou preferir um aipim como tinha hoje no meu almoço, ao invés de comer esses outros carboidratos. Então, numa festa, da mesma forma, ou a gente já sabe o que está sendo oferecido, ou a gente vai descobrir o que vai ser oferecido e vai pensar antes. O que é uma delícia aqui que vale a pena comer? Vou precisar repetir? Talvez sim, um pouquinho. Mas talvez eu possa ver, eu vou deixar um lugar especial para as sobremesas, que eu não quero comer uma só, eu quero comer também um pupurri, que é um pouquinho de cada, beleza? Essa é uma dica então. Irmos bem alimentados, passarmos comendo bem o dia da festa e o dia seguinte, abusar da hidratação porque são dias quentes,
Não abrir mão dos vegetais e das frutas que devem nos acompanhar em qualquer cena, em qualquer cotidiano, com ou sem festa, com ou sem viagem, por que não? E pensar nessa frase da Simone, né? Comer pelo prazer e não pela angústia. E se tiver com angústia, o que a gente faz? A gente fala sobre isso. A gente chora junto com quem está com a gente. A gente comunica o que está sentindo. Porque senão, aquilo que a gente não comunica vira o que a gente sabe que se chama obesidade. É aquilo que é o nosso sofrimento, aquilo que aperta o coração, que a gente não quer sentir, a gente usa comida para distração. E quando a gente consegue fazer essa conexão, assim, de ficar quietinho, talvez até fazendo contato com aquilo que o Natal representa, né? Então, para quem é religioso, né? O que representa o Natal? O que representa esse momento importante? E fazendo contato com isso, se vierem sentimentos menos prazerosos, porque são desconfortáveis, porque dá aquela dorzinha, o que a gente aprende com as psicólogas que nos ensinam? Acolher esse sentimento, poder dar vazão para essa tristeza, seja ela para tristeza, para a saudade, né? Que para aquelas pessoas que já se foram, que nosso Natal vai sentir saudade de quem já foi, com certeza. Então, poder fazer as lembranças, poder falar sobre isso com quem está conosco. E com isso, podem apostar, a gente quando coloca na rua o sentimento, dificilmente a gente bota para dentro o sentimento, né? E a comida vai para o lugar dela, para nos satisfazer, para a gente obter prazer, porque a comida é prazerosa, né? Mas sem culpa, sem castigo, sem maus tratos. Não é aquela comida que eu como e depois passo mal, né? Que fico com cólica abdominal, que fico com dor de barriga, que no dia seguinte estou toda errada, estou enjoada. Não é assim quando a gente come o pupurri, ok? Então, porque vai se encaminhando para essas festas que já estão rolando entre os amigos, familiares e final de ano, eu desejo para vocês essa plenitude, assim, de poder organizar, de pensar com carinho esses eventos, de pensar em tudo que eles representam e desfrutar realmente, né, desse momento que é de celebração. E daí, meus amigos, fico aberta aqui, esperando se vocês têm alguma pergunta, se está fazendo sentido o que eu estou falando, se isso toca vocês no sentido, assim, que esse medinho de que as festas vão me tirar do controle pode ser amenizado à medida que a gente vai falando sobre isso, e que esse medo pode se transformar apenas num receio, mas que, tipo, tá dominado. E se não for exatamente como eu gostaria, como que fosse, ok, seguimos o baile, não é mesmo? Que vocês possam desfrutar desse momento, né? E que possam levar isso como aprendizagem. Não é o que a gente come numa festa ou nas festas entre Natal e Ano Novo que vai nos desorganizar. Podem ter certeza disso. O que mais que eu tinha agendado para falar com vocês? Fez sentido? Deu para pensar, imaginar, se reportar como é que vai ser essas festas? Conseguiram pensar assim? Podem dar um comentáriozinho. Um monte de gente conhecida, que bom. Dá para fazer essa festa uma festa de arromba que não me arrombe? É isso aí. Usando o humor, Freud já dizia, né, que o humor, através do humor, a gente diz grandes verdades. Então, poder rir, brincar, se comunicar, é importante a gente fazer essas escolhas. Isso mesmo, Nara. Essa semana, num dos grupos que eu atendi, uma pessoa estava chateada porque tinha comido nos últimos
nas últimas semanas aí comido muito mais do que desejava, se desorganizou, ganhou um pouquinho de peso, porque está vivendo situações bem difíceis mesmo, e final de ano parece que tudo fica mais agigantado, né? E daí a gente começou a falar assim, pomba, com certeza, a Sandrita, a Sandra está dizendo, com certeza, com todas essas dicas são muito valiosas. Obrigada, Sandra. Vai dar tudo certo, tu vai passar por esse Natal assim, de vestidinho, do jeito que tu quer. E uma roupa legal que tu gosta de vestir. E se sentindo bem. Mas nesse grupo em especial, quando a gente viu assim que a tristeza, a frustração, a gente começou a fazer um exercício de identificar quais eram as emoções que estavam por trás disso. E a gente viu que, olha, tanta coisa, gente escrevendo coisa legal aqui. As dicas são muito valiosas, com essas escolhas e sabendo que a gente aprende, a gente se organiza, isso. A Silvia dizendo, eu vou lembrar dessas orientações. Que bom, agradeço muito por todos os teus ensinamentos. Que bom, Elaine. Fico super feliz de ouvir vocês dizendo que aproveitam, né? Porque são coisas simples e que tiram aquele general que mora dentro da gente, que fica nos maltratando e dizendo o que a gente não deve fazer. Vamos pensar no que a gente deve fazer. E quando acontecer algo que a gente... É como resbalar e cair na calçada quando ela tá molhada de chuva. A gente levanta, se dá uma risadinha, talvez alguém esteja olhando e a gente segue o barco, né? A gente tem que ser mais brincalhão com a gente mesmo para não gerar essa coisa tão tensa. Nesse caso, dessa pessoa que eu estava atendendo em grupo, era a tamanha tristeza e frustração por ter engordado, por ter se esganado, pela própria situação que a levou a comer errado, que a gente começou a ver assim, olha como é importante nomear o sentimento. Poder dizer, pomba, eu tô triste, eu tô impotente, eu tô arrasado, que eu tô com muita raiva disso que tá acontecendo, né? Como eu disse, eu tô com uma lesão no meu ombro, Flávia, tô com uma lesão no ombro, uma capsulite, que é uma coisa que engessa o braço da gente, e eu tô tendo que fazer fisioterapia diária, haja tempo para isso, né? Mas, com a nossa resiliência que a gente vai descobrindo, qual é o sentimento que gera? Que raiva! Meu ombro não tá funcionando como deveria, estava com dor, agora já resolvi essa parte. Então, quando a gente nomeia e acolhe o que está sentindo, ok, eu tenho toda a razão de estar com raiva, que eu tenho... Tá tudo bem eu estar com raiva, porque é verdadeira essa dor. Então, quando a gente faz esse movimento de se permitir sentir o que está sentindo, pessoal, a gente não come, porque pensem ao contrário. Se eu tô reprimindo o que eu tô sentindo e tô fazendo de conta, que nem quando a gente aprende criança, né? Levanta, janta, não chora, toca a ficha, vai embora, isso não foi nada. Quando a gente cresce assim, às vezes a gente vai tendo os impactos do nosso cotidiano que nos atropelam e que nos maltratam. O que a gente faz? Não foi nada, eu tenho que saber levar. Só que às vezes, se a gente faz isso, onde é que estoura a nossa emoção? Que tá ali segurando, sendo controlada? É ou não é na comida? Então, o que a gente falou nesse encontro de grupo que eu tô relatando é que, ao invés de controlar as emoções, e esse é um momento do ano repleto de emoções, a dica final de hoje, então, ao invés de controlar as nossas emoções, a gente vai controlar a comida. E o que é controlar? Não comer? Não, de jeito nenhum. Controlar a refeição é fazer as escolhas. É pensar, o que vale a pena aqui? Ou, será que vale a pena? Então eu vou provar se vale a pena. E daí tá tudo dominado porque eu fiz escolhas. E com essa escolha eu fico de bem comigo mesma. Não fico me maltratando, não fico culpada, não fico com vergonha de estar comendo. Eu tô desfrutando. E isso a nutricionista de vocês aqui afirma. Não vai engordar ninguém. Beleza? Encare esses momentos do ano de uma forma bem positiva, segura, tranquila e permitindo-se as emoções do período. Eu aqui a chorona em pessoa, né? Sempre encho os olhos d'água nas festas, então que seja de muita alegria, de diversão, de música bonita, de roupas brilhosas, enfim, vamos ser felizes.